está aqui de verdade, eu tenho um carinho, um amor tão grande pelos bispos de vocês. O coração deles, o amor que eles têm a Deus, o amor que eles têm a cada um de vocês e a integridade que eles carregam dentro do coração. Eu sei que vocês já sabem disso, mas vocês têm líderes extraordinários. Você pode celebrar a Deus, a vida do bispo Alex, da bispa Geisa. Eu honro vocês, tá? Eu amo vocês e celebro tudo que Deus está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos com tudo. Que alegria estar aqui. A mensagem de hoje é uma mensagem que vai mexer muito comigo e com você. Deixa eu fazer algumas perguntas. Como o bispo disse que Deus vai pegar você, então se prepara, porque vai mesmo. Já gostei do Renan, né? Esse vai me ajudar a pregar. Gente, deixa eu te falar. Eu não vim trazer frio não aqui não, eu vim trazer fogo. Eu vou repetir, eu vim trazer fogo de Deus. De Deus. Mas deixa eu fazer umas perguntas aqui. Quem aqui ama a Deus acima de tudo e de todos? Ouça direitinho. Quem aqui ama a Deus acima de tudo, acima de todos? Quem aqui colocou Deus no trono do seu coração? Amém. Eu creio nisso. Mas quem aqui não levanta a mão não? Não está conseguindo dormir, porque os pensamentos, a ansiedade, a preocupação, os problemas têm consumido a sua vida. São perguntas simples. Quem é que está no trono do coração? Se você ama a Deus acima de tudo, de todos. Mas por que então tantos problemas estão afligindo a sua vida a ponto de você não conseguir descansar em Deus? E aí vem os questionamentos. E se isso não der certo? Eita, mas eu vou ter essa conta para pagar. Mas e essa situação que eu estou vivendo na minha casa? Você sabe muito bem o que é isso. Ansiedade. E a ansiedade acaba colocando sobre nossos ombros um peso que Deus nunca pediu para a gente carregar. A ansiedade acaba trazendo a criação utópica, fantasiosa, de situações que nem vão acontecer. E a gente que diz que ama a Deus, a gente que vem para a igreja, a gente que busca o Senhor, aí quando chega em casa e que vai colocar a cabecinha no travesseiro, começa a deixar outra coisa se tornar Deus na nossa vida. O tema da mensagem de hoje é um ídolo chamado ansiedade. E a ansiedade é gerada por situações que muitas delas são apenas suposições. Eu não sei quantos aqui se lembram. Nos anos 90, na verdade 1999, começaram a falar sobre o bug do milênio, Y2K. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu tinha 17 anos de idade, eu fui estudar, fui fazer high school lá. E eu lembro como se fosse hoje, num colégio cristão que eu estava estudando, os meus professores passavam fitas sobre o Y2K.
falando sobre o bug do milênio. Por quê? Porque as pessoas que programaram os computadores, elas não acreditaram que chegaria até 2000, ano 2000. E eles começaram então a marcar a cronologia do tempo da seguinte forma: ao invés de colocar 1991, botava 91. Quando chegava em 1992, só estava 92. E quando chegou em 99, as pessoas começaram a dizer assim: ei, os computadores vão dar um pau. Eles não vão conseguir reconhecer que está entrando no ano 2000. Eles vão pensar que voltou ao passado. Foi para 1900 de novo. Gente, foi um desespero. Bilhões de dólares foram investidos para que tentassem solucionar esse problema. Teve gente que fez bunker debaixo de casa. As pessoas começaram a tirar dinheiro do banco, porque diziam que todas as contas iam dar pau, o dinheiro não ia mais existir. O pessoal ficou com medo de viajar no dia 31 de dezembro de 1999. Sabe por quê? Diziam que os aviões iam entrar em pane. E eu estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil. Os meus professores diziam: Jesus pode voltar em 2000. Quando chegou o dia 31 de dezembro de 1999, na virada do ano, aconteceu o quê? Nada. Tudo normal. E sabe o que acontece? Muitas vezes a ansiedade começa a gerar histórias, não histórias. Porque elas nunca vão acontecer. A ansiedade não previne desastres. A ansiedade cria. E é nessa hora que a gente tem que entender o que é que Deus traz ao nosso coração para que a gente vença esse ídolo. Porque sem a gente saber, eu estou falando de gente que confia em Deus. Eu estou falando de gente que tem experiência com Deus. O pior é que nós estamos propensos a entrarmos nesse erro e acabarmos colocando a ansiedade como ídolo dentro do nosso coração. E hoje eu vou trazer a história de nada mais, nada menos do que o povo de Deus, Israel. Povo escolhido, que tinha vivido 400 anos no Egito como escravos. Deus os tira de uma forma sobrenatural, levando um grande líder chamado Moisés. Deus abre o mar vermelho, Deus coloca nuvem para eles irem de manhãzinha na bênção, sombrinha à noite, fogo, tinha maná, tinha tudo do melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse povo que viu milagres, maravilhas, acabou colocando a ansiedade como ídolo dentro do seu coração. E sabe por que essa história está aqui? Porque nós vamos aprender com o erro dos outros, não com os nossos. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus: hoje, a partir de hoje, você vai dormir bem. A partir de hoje, você vai declarar o que a Bíblia diz: em paz deito-me, logo pego no sono e eu me levanto, porque o Senhor me sustenta. Eu estou falando com alguém aqui que entende o sofrimento e a aflição que tem vivido, mas hoje Deus vai dar um basta nisso. E o que é que a gente precisa entender para vencer o ídolo da ansiedade? Primeiro, a gente tem que entender o silêncio de Deus e a pressa do homem. Êxodo 32, versículo 1, a partir do versículo 1 diz: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte. Presta atenção nessa frase: Moisés demorava a descer do monte.
esse povo se reuniu ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Quanto a esse Moisés, presta atenção nessa expressão: o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele os recebeu, fundiu o ouro e o trabalhou com um cinzel, dando-lhe a forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Gente, Moisés estava 40 dias lá no Monte Sinai. Moisés estava vivendo algo sobrenatural, recebendo direcionamentos de Deus para a vida do povo de Israel. Sabe para quê? Para aquele povo ser mais abençoado. E o povo? O povo permitiu que a ansiedade se tornasse um Deus dentro do seu coração. O texto diz que Moisés demorou. A Bíblia não está dizendo que ele desapareceu. No hebraico, a palavra usada no texto significa pausa inesperada. A palavra não significa abandono. Não diz Moisés abandonou. Não. Enquanto o povo esperava, e esperar, às vezes a gente pensa que é um ato passivo, que a gente fica lá. Não. Esperar é um ato realmente ativo, porque você se movimenta. E se você se movimentar da forma errada, você vai revelar o que está lá dentro do seu coração. Nos momentos de espera, escuta, são os testes de Deus, onde Deus está olhando para mim, para você, e olhando e dizendo assim: o que você vai fazer, filho? Vai confiar em mim e entender que eu tô fazendo o melhor, ou você vai achar um atalho? Tem gente aqui que quebrou a cara porque pegou um atalho. Tem gente aqui que quebrou a cara porque Deus disse assim: vou mandar o seu, vou mandar a sua. E aí veio o silêncio. E eu vou te dizer uma coisa: ninguém gosta do silêncio, principalmente a mulherada. Eu às vezes eu tô porque o homem entra na caixinha do nada, e é uma maravilha, gente. Aquela hora, você senta, você está tranquilo. E quantas vezes Thalita, do nada, olha para mim e faz assim: está pensando em quê? Agora vai, a gente, homem, fala assim: não é nada não. Tu não está pensando em alguma coisa. Tem que estar. Você tem que estar. Às vezes Deus está lá, em silêncio. E é interessante porque é como se fosse uma lacuna entre o silêncio de Deus e a promessa dele. Porque a gente sabe que Deus traz promessas, a gente sabe que Deus fala coisas poderosas para a gente se anima, a gente se alegra, né? Eu trouxe uma palavra profética, vai acontecer, mas vai ter o silêncio, tem a lacunazinha. E aqui é onde está o problema. Enquanto Deus estiver em silêncio, você vai se apressar. O cara se apressa. A primeira que chega: o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Quebra a cara. Propostas, decisões importantes que Deus diz assim: não faz nada, fica parado. Gente,
Deus é intencional quando Ele fica em silêncio. Toda vez que Deus ficar em silêncio, escuta, é de forma intencional. A Bíblia diz que Jesus brada, entregando o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 3 dias de silêncio. 3. O que é que acontece depois? Ressurreição. Ei, pega essa palavra profética para a sua vida. O silêncio de Deus é, na verdade, uma transição da morte para a vida. Deus está pegando, Deus está pegando o que você acha que está morto. Ele está dizendo assim: você não sabe qual é o final que eu vou dar. Você não tem ideia do que eu vou fazer. Qual é o problema? A pressa. Aí quando Deus não se move, sabe quem se move? Nossas emoções. Entenda uma coisa: cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas emoções. Se Deus não está se movendo, fica parado e não deixa as tuas emoções te levarem a dar passos de destruição. Gente, apenas 3, 4 meses depois desse povo ter sido liberto, desse povo ter vivido tanta coisa grande, da mão de Deus ter sido estendida sobre a vida deles, o que é que vai acontecer? Esse povo começa a questionar e começa a se apressar, achando que Moisés tinha abandonado eles. E aí começa uma distorção de imagem. Porque é isso que acontece. A ansiedade traz distorções de imagem da nossa visão espiritual. A gente não consegue mais enxergar o que Deus fez. E aí a gente começa a pensar que Ele nos abandonou, nos deixou sozinhos. Quando Deus tem a agenda dele, você tem a sua, Deus também tem a dele. Agora, você quer que as coisas aconteçam na agenda de Deus ou no seu tempo? Tem que ser de acordo com a agenda dele. Porque se for no nosso tempo, gente, a gente vai estragar tudo. E o povo já tinha vivido uma experiência antes. Porque quando o povo se deparou com o Mar Vermelho, foi de forma intencional. O povo podia ter chegado à Terra Prometida de uma forma muito mais rápida. Deus colocou o povo para rodear, chegar diante do Mar Vermelho para mostrar o poder dele. Porque o exército de Faraó vinha atrás. E Deus disse assim: deixa eu mostrar para eles o meu poder, deixa eu abrir o mar, deixa eu fazer com que o exército de Faraó morra dentro do rio, do Mar Vermelho. Não é a primeira vez que você espera algo, é? Não. A pergunta é: você já aprendeu com o silêncio de Deus? Olha o que acontece. Uma coisinha chamada impaciência passa a reinar dentro do coração desse povo. E a impaciência dá permissão à ansiedade para reescrever a nossa história. É como se Deus estivesse escrevendo nossa história, e aí, por nossa impaciência, a gente dissesse assim: deixa que eu sei escrever melhor. Abraão e Sara. Silêncio de Deus, impaciência. H entra na história, vem Ismael, vem uma bagunça só, que até hoje, olha o conflito que existe. Israel,
Palestine. Por causa de quê? Impaciência. Se você acha que Deus não ouve sua oração, se você acha que Deus não ouve seu clamor, se você acha que Deus não está olhando para você, que Ele te abandonou, escuta, não é isso não. Mas até no silêncio é uma forma dele responder. Até na hora em que, você não consegue ouvir a voz do Senhor, Ele está respondendo. E deixa eu te dizer, se você sair hoje daqui e dizer assim: meu Deus, pastor Arthur pregou sobre o quê? Deixa eu falar só uma palavra para você, porque você não pode se esquecer dessa palavra. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: relaxe. Não, fala para o outro, relaxe. Relaxe. A ansiedade faz a gente se estressar. A ansiedade faz a gente ficar, como diz o nordestino, agoniado. Tem nordestino aqui, gente? Então vocês já sabem de... O que é que eu faço, pastor? Para de catastrofizar. Como é que é? Pare de catastrofizar, porque é isso que a ansiedade faz, é isso que a impaciência faz. Como é que é o esquema? É assim: você liga para alguém, a pessoa não atende seu telefone, aí você diz assim: tá com raiva de mim. Não, fala sério, gente. Começa a vir na cabeça: rapaz, o que eu fiz? Fulano não me atende. E se for o chefe mandando uma mensagem no e-mail institucional na sexta-feira às 7h da noite, depois ele não vai responder mais nada, só dizendo assim: segunda-feira preciso falar com você. Isso é uma maravilha. O que é que vai passar na cabeça? Vou ser demitido. E o exame? Você vai fazer um exame, está lá para entregar tal dia. Passou o dia, não entregam. Você dá uma ligada lá para a clínica: olha, eu fiz o exame, era para entregar hoje. Não, olha, o seu exame vai sair daqui a 3 dias. Lá dentro, a pessoa começa a endoidar o cabeção e a pensar assim: eu estou com câncer. Deve ser uma doença terminal. Não estão querendo me dizer. E agora, só daqui a 3 dias. Porque a ansiedade faz isso. A ansiedade não foca no silêncio de Deus, foca na pressa dos homens. E a pressa dos homens escreve sua própria história, seu próprio caminho. Assim, A pergunta que eu faço para mim, para você hoje: o que é que a gente vai escolher? O silêncio de Deus ou a pressa dos homens? Silêncio de Deus. Já gostei. Escuta, não é nem mais relax. Você vai sair daqui hoje assim, Esse cara é bom, viu? Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente catastrofiza, cria as histórias e aumenta elas, a gente pode cair no erro de colocar a ansiedade no assento que é de Deus. Sabe por quê? O povo chega para dizer assim: esse Moisés que nos tirou do Egito, foi Moisés que tirou do Egito? Não, foi Deus que tirou do Egito. Mas por que isso aconteceu? Porque a amnésia geralmente causa, a ansiedade geralmente causa amnésia espiritual, gente. A gente se esquece do que Deus fez. Por isso que eu falei, não esquece não.
Não esquece, bispo, bispa, do começo de vocês, de tudo que vocês viveram, de como foi. Deus fez lá atrás, Deus está fazendo hoje e Deus vai continuar fazendo. É só relaxar e deixar Deus preparar o caminho. Nós não podemos cair no erro de diminuir a obra de Deus e maximizar uma ação humana e perder a nossa fé, perder a nossa confiança. A ansiedade reescreve as memórias, mas essas memórias não têm Deus mais nelas. E a gente não pode viver isso. Fica com o silêncio de Deus. Relaxa. E deixa Deus agir na hora certa. Segundo lugar, que a gente precisa entender é quando a ansiedade vira um ídolo. Porque talvez você está aqui e a ansiedade já é um ídolo na sua vida. Mas hoje nós vamos destronar esse ídolo. Hoje, no nome do Senhor Jesus, nós vamos nos levantar contra os principados, contra as potestades que estão tentando justamente tirar os seus olhos daquele que cuida de você. Deus cuida de você. Deus tem te abençoado. Deus tem trazido favor sobre sua vida. A mão dele está estendida. Ele diz que não vai deixar a mim e a você um dia sequer sozinhos, até a consumação dos séculos. O problema é quando a gente pega uma bênção e por causa da ansiedade nós a distorcemos, transformando-a em uma maldição. A Bíblia vai continuar aqui, naquele momento em que Arão responde para o povo, quando é questionado sobre Moisés, que eles achavam que tinha abandonado, que não estava mais lá, e que Moisés tinha tirado eles do Egito. Arão diz: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele os recebeu, fundiu o ouro, o trabalhou com um cinzel, dando-lhe a forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Se eu puder dar um conselho para você nessa noite, que é de suma importância, é o seguinte: não anda com gente que alimenta a tua ansiedade. Escuta, para de ficar falando com gente que quando você começa a contar os seus problemas, ao invés de ela trazer uma solução bíblica, ela infelizmente coloca mais lenha na fogueira e faz você ficar mais ansioso ainda. Aí às vezes você está passando por uma situação difícil no seu casamento, você chega para falar: olha amiga, você não sabe, meu esposo, estou sentindo ele frio, tal, isso, aquilo, outro, pá. Daqui a pouco a mulher diz: rapaz, vou te dizer, eu acho que ele está te traindo. Queima mesmo. É Renan? Isso aí, Renan. Gostei dele. Da próxima vez senta já aqui para ele ficar mais. A gente está rindo, sabe por quê? Porque isso acontece. Eu podia citar aqui inúmeros exemplos, gente, de pessoas que alimentam. E eu vou te falar, pela fé não tem ninguém aqui, mas a Bíblia diz que foi Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. O cara que Moisés disse assim: Deus, ó, é o seguinte, eu não sei falar, mas deixa meu irmão ajudar aqui, porque eu sou gago. Aí Deus: tá bom, bota ele. Ele fala: mas ó, é com você, ó, face a face. Arão era o cara que tinha que se levantar para dizer assim: peraí, vocês estão doidos? Vocês acham que Moisés morreu? Não, Moisés foi falar com Deus e vai trazer direcionamentos que vão abençoar a nossa vida. Parou tudo. Deixa eu te dizer, anda com gente que te confronta.
Anda com gente que conhece da palavra. Anda com gente que vai chegar para você e sacudir você e dizer assim: para com isso, seu casamento não vai acabar não. Não. É como foi profetizado aqui, eu não sei o nome dele, mas eu declaro, eu creio 5 vezes mais. Ei, que história é essa? A gente sabe as notícias, Brasil. Não é Brasil, é Jesus. Jesus continua no trono da nossa nação. Jesus continua sendo o provedor da sua vida, porque a palavra é verdadeira. Agora Arão diz assim: tá bom, vamos pegar. Gente, o ouro, esse ouro aqui era para o templo. Quando o povo saiu do Egito e o povo egípcio começou a dar todo o ouro, isso era a bênção de Deus sobre a vida do povo de Israel, para que o templo fosse construído para honrar Deus. Aí o que era para ser bênção, a ansiedade faz isso, transforma em maldição. Meu Deus, não pode. Muitas vezes essa bênção que Deus está preparando para mim e para você, você está infelizmente fazendo com que ela conforte o seu medo e a sua ansiedade. Não. E aí isso se torna uma maldição. Quer ver? Você diz: me dá um trabalho. Orou a Deus, descansou em Deus, Deus foi lá e puf, te abençoou. Aí você começa a colocar o seu trabalho com medo de perder a estabilidade, bota acima de Deus. Aí passa a não ter mais tempo para nada. Mas isso não acontece aqui não. Sabe o que é que ocorre? Você diz assim: me dá uma carreira de sucesso, Deus, eu quero crescer, eu quero honrar o teu nome. Deus faz isso. E aí daqui a pouco você coloca a sua carreira como centro da sua vida. Por quê? Você tem medo de fracassar na vida e acha que aquele pedestal que Deus te colocou é tudo. E não é. Ele é tudo. A gente precisa ter cuidado, porque são tantas coisas que a gente acaba pegando, e é bênção de Deus, e a ansiedade transforma em maldição. Você ora por um relacionamento, você pede para Deus te abençoar, daqui a pouco Deus vem, te abençoa, e aí você começa a idolatrar aquela pessoa, porque você tem medo de ficar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca esteve sozinho, Deus sempre esteve com você. A pessoa mais importante da sua vida não é a esposa, não são filhos, é Ele. Família é um plus, é o extra de Deus para a gente, mas o nosso coração precisa continuar nele. E sabe o que acontece? Quando a gente coloca a ansiedade como ídolo no nosso coração, nossas orações começam a revelar muito mais nossa ansiedade do que nossa confiança. E a gente começa a dizer: se isso não der certo, a gente começa a se colocar diante de Deus e dizer: mas e se esse diagnóstico? Não. O problema do povo é que o povo começou a adorar a ansiedade. O povo começou a reverenciar. Por quê? Porque você, quando adora a um Deus. E o Deus do povo, eu estou falando do povo de Deus, se tornou a ansiedade. Como é que a gente sabe se a gente está fazendo a mesma coisa? Primeiro, quando a gente dá reverência indevida. Como assim? Quando a ansiedade fala, você dá todos os ouvidos. Aí é por isso que você não consegue dormir de noite, porque você coloca a cabecinha no travesseiro e aí você começa a pensar não sei quantas coisas e a ouvir o que a ansiedade tem para te falar. Agora, quando Deus traz uma palavra, quando Deus traz uma promessa, você começa a questionar e dizer assim: será que Deus realmente vai fazer isso? Sabe quando a ansiedade se torna a nossa adoração? Quando nós começamos a oferecer sacrifícios à ansiedade. Porque a gente identifica um ídolo pelo que ele faz você sacrificar. E como assim?
Você sacrifica a ansiedade, seu tempo. Você sacrifica a ansiedade, seus recursos. Você começa a sacrificar a ansiedade, sua energia, sua atenção, achando que tudo que a ansiedade coloca na sua cabecinha é aquilo que vai acontecer com você. A gente adora a ansiedade quando começamos a tomar comportamentos controladores na nossa vida. Como assim, pastor? É quando eu acho que eu tenho tudo sob controle. Gente, foram 40 diazinhos só, para um povo que tinha vivido 400 anos, meu Deus, 40 dias. Mas o povo se esqueceu do planejador e começou a focar nos seus planos. Sabe quando a gente está vivendo alguma situação difícil na nossa vida, e ao invés de a gente se colocar diante de Deus e dizer: Deus, por favor, me mostre o que é que eu tenho que fazer, o que é que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação. Pai, eu quero entregar a Ti esse peso que não é meu. O Senhor vai resolver. Quando a gente não faz mais isso, a gente confia no braço da carne, e a gente começa a ter os nossos planos e ver todos eles falhando. Mesmo quando parece que está dando certo, parecia que ia dar certo. Fizeram os bezerrinhos, fizeram tudo, começaram a... De repente vem a bomba. Porque, escuta, é sempre assim. O diabo primeiro oferece uma festa, para depois oferecer uma tragédia. Havia uma festa, depois tragédia. Posso fazer uma pergunta para mim e para você hoje? Quem nós estamos colocando no trono do nosso coração? Deus ou a ansiedade? E eu quero finalizar. Eu não vou voltar mais para os Estados Unidos, não, amor. Vamos ficar aqui nessa igreja. Vamos ser membro dessa igreja aqui só para receber. Que igreja linda, meu Deus. Talvez você diga assim: pastor, mas o problema é que tá bom, Deus está em silêncio, eu tenho que ficar na minha. É isso aí. Mas assim, não vou adorar a ansiedade, né? Confiar no plano de Deus. É isso aí. Mas pastor, se o que eu estou orando não acontecer? Escute, para a gente não deixar a ansiedade ser um ídolo no nosso coração, a nossa oração tem que ser: mesmo se. A Bíblia vai falar em Mateus 26, 39, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você sabe que isso aqui é Jesus falando. Os teólogos não dizem isso, mas eu acredito. E a gente sabe que Jesus era homem também. Mas eu acredito que isso aqui foi uma ansiedade querendo entrar na alma de Jesus. E no momento em que ele já sabia, ele sabia que ele ia sofrer, ele ia morrer, ele sabia. E ele chega no Getsemane para orar e para falar: Pai, eu sei o que vai acontecer comigo, mas se der. Mas ele não para a oração aí, ele diz assim: todavia. O todavia é o mesmo se. Mesmo se. E se Moisés tivesse morrido? Mesmo se Moisés tivesse morrido, quem tirou aquele povo foi Deus. Do Egito, da escravidão, foi Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vão ter orações que eu e você vamos fazer, e a gente vai colocar diante das mãos de Deus, e Deus vai dizer assim: filho, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. E agora?
O sonho de qualquer casal é estabelecer uma família, ter filhos. E quando eu me casei com Thalita, a gente sonhava. Finalmente Thalita engravidou, a gente celebrou aquela festa, a gente curtiu os 9 meses da nossa primeira filha. Todas as vezes que ela ia lá no ultrassonografista, eu ficava tão feliz. A gente via, a gente curtia, coraçãozinho batendo, né? O corpinho sendo formado, tudo bem, tudo maravilhoso. E no dia da última ultra, a gente ouve o médico dizendo: tem um problema com sua filha. Como é que é? Problema? E nessa hora vem 1001 coisas na sua cabecinha. A gente começou a orar por ela e pedir: Deus, cura ela. Deus faz um milagre. A Igreja do Amor jejuou, a gente se consagrou, a gente orava, a gente louvava, a gente adorava. E todas as noites eu tinha que me colocar diante de Deus para dizer: Deus, eu não vou deixar a ansiedade ser ídolo no meu coração. Eu vou descansar em Ti. Ei, o Senhor pode estar em silêncio, mas eu não vou me apressar. 3 meses se passaram. 3. E Deus levou nossa primeira filha. Aí você se pergunta assim: eita, mas eu estou vendo, não aconteceu. É aí que está. Quando a gente entende que mesmo se Deus sempre vai ter um plano melhor. O problema é que quando a gente vive frustrações na vida, a gente pensa que Deus deu um ponto final, a gente pensa que Deus está castigando, a gente pensa que, não, mas como é que pode, tá vendo? Eu recebi uma palavra profética. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ressuscitou. Ele falou mesmo se morreu, mas ressuscitou. Mas na sua história, pastor, sua filha ressuscitou. Minha filha já está lá no céu. Mas o que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa, trazendo um avivamento sobre nosso coração, sobre a Igreja do Amor, e nos dando três princesas que a gente tem tanto orgulho. Elas amam a Deus, bispo. Elas são fantásticas, cada um do seu jeitinho. Mas o silêncio de Deus não fez a gente se apressar. Quando a gente perdeu nossa primeira filha, o que a gente ouvia dos médicos era: vocês podem ter uma incompatibilidade genética, e todos os outros que vierem podem acontecer a mesma coisa. Sabe o que a gente fez? Entregou a Deus o peso que não era nosso. Porque se fosse para Deus nos dar uma descendência que vai ser muito melhor do que a gente, Ele daria. A gente descansou. 1 ano depois veio Sara. Depois de 1 ano e pouco, Laura. Depois de uns anos, 4 anos, Helena esteve aqui na barriguinha de Thalita. E você percebeu que são 3 mulheres, gente. O segredo é: eu só faço o que eu gosto. Isso é bom. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui para enganar você. O que eu quero é que você pegue essa ansiedade hoje e mostre para o diabo quem é que cuida da sua vida. Mostra para o diabo quem é o Deus da sua vida. Mostra para o diabo que você crê no que o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mostra para o diabo que você crê no que Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Escuta, fica de pé no seu lugar. Hoje a gente entendeu
que a ansiedade não apenas rouba a paz, mas quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. A gente aprendeu que o povo de Israel, no silêncio do deserto, acabou trocando a glória de Deus por um bezerro de ouro. A gente entendeu que a bênção, quando mal usada, pode virar maldição, blasfêmia. E a gente descobriu que a voz do medo sempre vai sussurrar: e se, mas a voz de Deus, da fé, vai responder: mesmo se. Eu não vou perguntar mais, eu vou afirmar: Deus está no trono do seu coração. Eu quero afirmar: Deus está no trono do seu coração.